Será que o NIE vai acabar para turismo aqui na Espanha? Então, esse é o tema de hoje. Eu vou trazer esse vídeo contando um pouquinho da realidade do que eu passei e do que vocês podem passar também e o que podem fazer para não correrem o risco de terem o seu NIE negado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Edivaldo Júnior, trabalho com agência de viagens há aproximadamente 5 anos, sendo proprietário. E também agora tenho esse canal aqui para passar dicas de viagens e imigração para quem está pensando em vir aqui para a Espanha. Seguindo o conteúdo aqui do canal, eu já ensinei como imigrar praticamente de graça, gastando muito pouco, principalmente conseguindo economizar um dos maiores gastos, que é a parte de moradia. Já ensinei para vocês também como aprender o idioma rápido, para você chegar aqui sem passar muito perrengue, sem passar muito sufoco, de forma mais tranquila, com mais confiança. E agora eu vou entrar um pouquinho na parte mais chata com relação à documentação, que é muito importante para quem está vindo para cá. Eu recomendo tudo que eu vou passar aqui que seja feito em no máximo uma semana, tá? Quando você chega, você já sai correndo atrás desses documentos, que eles serão muito importantes para sua estadia aqui. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou contar a história de como foi para mim, como foi a minha realidade na hora de tirar o documento, que eu passei um bom perrengue aí. Ainda vou passar mais algumas dicas, tá? Porque tem muita gente na internet falando que não, vai lá, vai ser super tranquilo, vai ser super de boa, você vai chegar lá, ninguém vai questionar nada, você entrega... Não, não é assim, gente, tá bem mais complicado. Eu imaginei que a partir de 2026 iam ter algumas mudanças, tá? E eles estão agora dificultando cada vez mais para as pessoas que estão vindo para cá e querem tirar um NIE sem um motivo claro do porquê disso, tá? Porque é um documento que, por exemplo, te dá a abertura para comprar um carro, por exemplo, aqui na Espanha. Então, assim, é um documento muito importante, tá bom? Então segue esse vídeo, acompanha até o final, que lá no finalzinho eu vou contar a história de como foi, o que aconteceu comigo. Vocês vão ver que não foi tão fácil assim. Vamos lá. Então, pessoal, falando primeiro um pouco do para que serve esse documento, o que ele é. Ele é como se fosse um CPF para estrangeiros que estão provisoriamente por algum período aqui na Espanha, tá? Então, assim, ele vem numa folha de sulfite bem simples, branca, e com uma numeração escrita nele, ponto. Então, por isso que ele já é conhecido como NIE branco ou NIE blanco. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, que é um documento que não te dá direito de residência. Então, assim, é só um documento provisório que você consegue fazer alguns trâmites administrativos aqui na Espanha, principalmente depois se você conseguir aliar ele com um certificado digital, que na sequência a gente vai dar também aqui todos os detalhes de como você vai conseguir. O pedido desse documento ele tem que ser feito dentro dos 90 dias de turista que você está aqui no país ainda. Depois que passar desse período, você não consegue dar mais entrada no NIE Blanco, tá? Então, assim, muito importante, por isso que eu tô falando que o ideal é que você consiga fazer ele o quanto antes, mesmo que ele não te dê direito de residência ou direito de trabalho, mas é super importante que você tenha ele logo no começo, quando você estiver por aqui, caso seja o intuito ficar por mais tempo. Então, o primeiro passo agora a gente vai falar sobre como marcar a cita prévia, que é um passo meio chatinho, mas necessário. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. É um processo que exige um pouquinho de persistência, um pouquinho de paciência, mas fica tranquilo que a gente vai ver como passar por esse processo todo, passo a passo, tá bom? O ponto de partida é bem simples, abrir o Google e pesquisar por cita prévia estrangeiria. Mas calma que também vai ter o link na descrição, como eu acabei de falar. Pesquisando no Google geralmente é o primeiro que aparece. Ok, agora dentro do portal a primeira coisa a fazer é selecionar a província. E já a primeira dica de ouro aqui é procurar cidades que não sejam exatamente a sua, caso sua seja uma cidade mais povoada, que tenha mais gente. Então assim, não achou na sua, não tem problema. Pesquisa alguma cidade que você tenha alguma facilidade para poder chegar lá. Selecionou a província. Agora muita atenção aqui, pessoal. Na hora de escolher o trâmite, tem que rolar a página até achar a parte de trâmites Polícia Nacional. E lá dentro a opção certa é Assignação de NIE. Então às vezes seguindo aparece a tela que desanima algumas pessoas. Calma, não precisa entrar em pânico. Como eu falei antes, isso acontece o tempo todo, tá? Aconteceu comigo também. Eu fui tentando e depois consegui pra Tarragona mesmo, que é onde eu tô no momento.
A dica de ouro é insistir mesmo, galera. O sistema deles não é lá essas coisas, então às vezes tentando no horário meio maluco assim, pode ser que vocês consigam com mais facilidade. Beleza, agora depois que você conseguiu o seu agendamento, você vai receber mais algumas informações no seu e-mail, tá? Que você fez o cadastro. E depois a gente vai para segunda parte, que agora é pagar as taxas ou taxa 790. Mas recapitulando agora, vamos fazer um checklist de quais são os próximos passos na íntegra para vocês entenderem. Primeiro vocês vão preencher o formulário EX15, que vai estar aqui também na descrição do vídeo, o link para vocês acessarem ele de forma mais fácil. Segundo, preencher e pagar a guia da taxa, ou taxa 790. E terceiro, no dia da cita, levar tudo isso bonitinho, tá? Lembrando que é muito importante você levar a cópia do seu passaporte também. No dia, eu fiquei na dúvida se levaria cópia de todas as páginas do passaporte, porque eu vi esse tipo de informação em alguns lugares. Mas eu acabei levando das partes principais, onde tinha a minha entrada na Espanha, carimbo, né, digamos assim, e a parte principal do passaporte. Então assim, eu não tirei cópia de todas as folhas. Fora isso, vocês vão precisar também levar tudo impresso, bonitinho, a taxa paga já e o formulário preenchido, junto com o seu passaporte também original, claro. Vamos agora, pessoal, pro formulário X15, tá? Que no geral parece meio complicado, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Na primeira parte, dados del extranjero, são todos os seus dados mesmo, iguaizinhos como estão no passaporte. O campo do NIE ali em cima você pode deixar em branco, porque você ainda não tem ele, tá? Mas todo o resto pode ser preenchido exatamente como está no seu passaporte. Então é número do passaporte, seu primeiro sobrenome, segundo sobrenome, nome normal embaixo. Na parte ali da direita, homem ou mulher, então vocês vão selecionar ali o que corresponde a vocês. E representante legal na parte de baixo, a gente está partindo do pressuposto que vocês estão fazendo tudo por conta própria. Então, assim, você não tem representante legal, toda aquela parte de baixo você pode deixar em branco. Uma dúvida interessante é que na parte de CP ali é CEP, tá bom? Eu fiquei na dúvida, mas é o CEP, de onde você está localizado. Você pode preencher esses dados de localidade com o lugar que você está no momento, pode ser hotel, Airbnb, tanto faz, tá? Não precisa ter contrato nem nada disso. Independente do lugar que você esteja, no momento você pode colocar aí. O número 3, domicílios a efectos de notificações, vocês preenchem, tá? Preenche tudo normal, com os dados do lugar que vocês estão no momento, número de telefone, e-mail, tudo certinho, basicamente igual vocês já fizeram na parte de cima. Pode marcar com um xzinho ou preencher ali o consiento na parte de baixo. Nome e apelidos del titular. É o seu nome e sobrenome mesmo normal, tá? Quando eu fui preencher eu fiquei na dúvida se era do titular da residência, mas não tem nada a ver. Agora chegamos na seção 4, que talvez seja a mais crucial de todas, tá? A mais importante. No 4.1 ali, tipo de documento, vocês vão marcar número de identidade de extranjero. E ali no lado direito vocês vão marcar certificado de no residente, porque vocês não têm residência. Em motivos, vocês não vão marcar nada, tá? Nem interesse econômico, profissionais, nada. Vocês vão colocar na parte de baixo, certificado digital. Vamos para o 4.3 agora, vocês vão marcar comissaria de polícia. E 4.4, situação na Espanha, estância. Vocês vão marcar a opção estância. Descendo mais um pouquinho, vocês vão fazer a assinatura ali na parte do retângulo embaixo, bonitinho, o local em cima com a data, num documento normal. E segue o baile. Beleza, pessoal. Agora vamos para o pagamento da taxa, tá? Primeiro, vocês vão colocar lá no Google taxa NIE Blanco, que aí vai aparecer a primeira taxa 790-012 e vai abrir esse site da Polícia Nacional. No lugar de NIF-NIE, vocês vão colocar o seu número do passaporte, tá? Depois logo em seguida nome completo, os dados de domicílio, a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Independente de onde vocês estejam, coloca os dados do lugar que você tá, pode ser Airbnb, hotel, não tem problema. A autoliquidação vocês vão colocar a principal. E agora é a parte que dá a confusão, tá, gente? Porque vocês vão ver que descendo a tela tem muita opção e somente uma opção que vocês vão selecionar. E aí vocês vão encontrar a opção asignação de número de identidade de extranjero à estância del interessado. E aí vocês já devem estar se preocupando e pensando, meu Deus, quanto que é a taxa? Fiquem tranquilos, o valor da taxa é de R$ 9,84 e ela já vai aparecer automaticamente no final da página ali quando vocês selecionarem a opção correta. Vão colocar a data, tudo certinho, a localidade, vão marcar forma de pago em efetivo.
Porque vocês vão fazer o pagamento desse valor, dessa taxa, diretamente no banco. Diretamente no banco e em dinheiro, tá bom? Não tem como fazer o pagamento dela por cartão, aproximação, nem nada disso. Então vocês vão ter que ir no banco, pegar uma filinha lá, pegar um número para ser atendido e fazer o pagamento na boca do caixa, digamos assim. Por isso, sempre façam com antecedência. Tem a opção ali de você colocar a conta, mas pode dar erro, eu não recomendo, tá bom? É melhor selecionar em efetivo, vocês vão fazer a impressão do documento e fazer o pagamento presencial no banco, é mais seguro. Beleza, galera, então depois disso, vocês vão ter acesso ao PDF bonitinho para fazer o pagamento da taxa, tá? Com todas as informações. Como eu disse, agora vocês vão fazer esse pagamento na boca do caixa, no banco. Eu fiz no caso no Santander, mas aí vocês veem o que fica melhor para vocês. E então, no dia da aceita, vocês vão com todos esses documentos em mãos, tá? O formulário já preenchido, a taxa modelo 790, código 012 e cópia das principais partes do seu passaporte original. Caso você tenha alguma dúvida, se sente seguro, você pode tirar cópia também de todo o seu passaporte. Beleza, galera, agora vocês foram lá, fizeram tudo certinho, compareceram no dia, deu tudo certo. Agora a gente vai dar entrada no certificado digital, que agora é a parte tecnológica mais tranquila. Vocês vão basicamente só baixar um aplicativo, que é o oficial da Espanha. E na primeira tela ali, como vocês podem ver, já mostra solicitar certificado digital. Clicando ali, depois vocês vão selecionar a opção solicitude presencial, porque as outras já são para quem ou é residente ou cidadão europeu. Então, no caso, não serve para gente. Logo em seguida, vocês vão fazer o preenchimento do número do NIE que vocês já têm em mãos e seguir em frente com o processo no app, tá? É bem tranquilo, depois vocês só vão fazer a ativação presencial em algum lugar próximo de vocês, tá? Porque no momento ele vai ficar constando como um pendente no aplicativo. Depois que vocês fizerem a averiguação deles presencialmente, né? Ativação, digamos assim, presencialmente, pronto. Aí já tá tudo certinho, você já tem seu NIE, seu certificado digital, tudo redondinho. Ah tá, mas beleza, Edivaldo, tive todo esse trabalho, tudo, mas para que serve esse NIE Blanco, certificado digital, para que eu vou utilizar eles? Então galera, principalmente a pessoa que está sem residência aqui, é aqui que a mágica acontece. Com esses dois documentos você consegue, por exemplo, pedir uma autorização de estudos direto aqui da Espanha mesmo, tudo pela internet. Se você é casado com espanhol, você pode dar entrada no pedido de residência online, sem precisar passar por aquela luta com relação ao agendamento. Fora que facilita muitas outras coisas, como comprar um carro, um imóvel, fazer um aluguel, entre outras coisas, tá? Então é um documento muito importante. E mais uma vez, para merecer o seu like, a gente deixou todos os documentos e a lista dos links, tudo detalhado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Voltando aqui para dar o presente para quem ficou aqui até o final, tá? Se você gostou da edição, se ficou bem explicado, se você achou bacana, deixa o like, comenta aí e manda para alguém que tá precisando saber dessa informação para não fazer nenhuma besteira, hein? Contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha história indo lá fazer o NIE, tá? Saí de casa bem cedo naquele dia e tava com um tempo tranquilo para fazer tudo, sossegado. Acabou que dei uma vacilada de última hora, fui fazer o pagamento da taxa no banco e chegando lá eu percebi que tinha que fazer no caixa, não dava para fazer no caixa eletrônico. Então isso daí acabou me atrasando muito. Cheguei 5 minutos atrasado para a cita, correndo que nem um maluco no meio da cidade, mas me deixaram entrar. Deixaram entrar, foi tudo tranquilo, tal, a princípio, fiquei mais sossegado. Quando eu cheguei por lá, eu percebi um clima bem descontraído entre os policiais, tudo porque, querendo ou não, é como se fosse numa delegacia de polícia, né, que você tá. Um clima bem descontraído entre todo mundo que tava lá, tudo certinho. E aí, quando foi a minha vez, me chamaram rapidamente, eu percebi que o policial que ia me atender era o policial que tava com mais cara de poucos amigos, assim. Aí, nisso eu já, caramba, lá vem. E começou, na hora que eu cheguei, sentei, ele já começou a perguntar. Tá, e aí, o que você veio fazer aqui? Aí eu, vim fazer o NIE, né, assim, assado. Mas pra que você quer um NIE? Aí pronto, aí começou. Papo vai, papo vem. Eu tentando explicar que era pra fazer uma faculdade aqui na Espanha, tudo.
Não, mas você não precisa de NI pra fazer faculdade. E começou. Papo vai, papo vem, vai pra um lado, vai pro outro. Veio um outro rapaz depois que não era policial, mas aparentemente era mais a parte administrativa. E começaram a fazer um monte de pergunta. E ainda bem que eu já tava desenrolando um pouquinho em espanhol, de um jeito mais tranquilo. Então foi o que me salvou muito. Tenho certeza absoluta que se eu tivesse mais dificuldade no espanhol, eu não ia conseguir. Porque eles basicamente não queriam fazer o documento. Então foi para um lado, foi para o outro, e conversa vai, conversa vem, eu tentando explicar que era assim necessário. Tive a brilhante ideia em um determinado momento de puxar o celular e acessar a parte da inteligência artificial. Como eu já venho trabalhando com inteligência artificial e eu já estava com ela aberta no celular, abri ela rapidamente, porque aí eu falei para eles, eu vou mostrar para vocês aqui com relação às informações da faculdade que sim, é necessário, né, é obrigatório. Entrei nela desesperado, comecei a mexer no celular, mexia no Google, e os policiais na minha frente, literalmente olhando pra minha cara, esperando eu abrir o documento, digamos assim, da faculdade. Consegui achar um documento na internet rapidamente lá, abri o PDF, nem sabia o nome da faculdade que estava aberto o PDF, mostrei pra eles na hora, ó, aqui ó, tá vendo, ó, de acordo com esse documento, assim, assim, assado, é obrigatório, né, unir o certificado digital, tudo ter essas coisas para poder dar entrada. Começaram a analisar tudo com calma, lendo todo o documento no meu celular, com o meu celular na mão, analisando isso, aquilo, não sei o que lá. Bom, passou um tempinho, eles aceitaram. A princípio eles não iam aceitar, continuaram lendo mais um pouco, depois falaram tipo, realmente, tá aqui embaixo aqui precisa do documento, assim, assim. Então vamos fazer o documento para você. Então, assim, foi um aperto. Então, o que eu sugiro para vocês? Como vocês estão vindo para cá e vão se matricular numa faculdade, então tenham um documento da faculdade no seu celular, certo? Vocês vão entrar no site de algumas faculdades e como vocês vão fazer faculdade, vocês tenham um documento da faculdade no seu celular para poder você mostrar para eles caso seja questionado alguma coisa. Por isso o tema do vídeo, tá? Eu acho sim que aos poucos eles vão começar a dificultar esse tipo de documento cada vez mais, tá? Porque não é do interesse deles que tem um monte de gente aqui tirando um documento, tendo praticamente direitos parecidos com uma pessoa que tá aqui com a cidadania legal, tá? Então, muito cuidado com o pessoal da internet que fala, não, é fácil, vai lá que é tranquilo. Sempre façam da forma que a gente orientou aqui no vídeo, tá? Na forma que eu orientei no vídeo. Eu acredito que a gente conseguiu agregar bastante informação aí. Espero que tenha merecido o seu like, tá bom? E se você curtiu, acompanhou até agora, se inscreve, deixa um like. Tamo junto. Valeu.